querido desbravador, que alegria poder falar com você. E eu quero aproveitar esses minutos para falar sobre uma coisa muito importante que faz parte da nossa vida cristã: milagres. Eu queria convidar você a refletir comigo nesses momentos tão especiais, nos milagres, e o que torna esses momentos tão valiosos, o que fazem deles coisas assim tão importantes. Bom, vamos começar entendendo um pouquinho do que seja valioso. Se você vai lá no dicionário, você vai encontrar que valioso se refere a algo que tem um grande valor monetário, vale muito dinheiro, é caro. E o dicionário às vezes dá alguns exemplos, e um exemplo nesse caso é uma joia muito valiosa. Vale muito dinheiro, custa muito caro, e isso então é valioso, é um adjetivo. Valioso também pode significar algo que tem merecimento, que tem assim um destaque, que tem qualidade muito estimada, qualidades muito desejadas, por exemplo, como um amigo precioso. Como é difícil encontrar um amigo com todas essas características maravilhosas. Valioso então é algo que tem valor, tanto aqui no coração, quanto aqui na mente, algo que tem qualidade, algo que é diferenciado, algo que é buscado. Isso é valioso. Bom, deixa eu dar um exemplo para vocês então de questões valiosas. Vamos começar aqui com esse clipezinho. O clipe de papel, ele tem utilidade. Nós utilizamos o clipe para prender os nossos documentos, para segurar dinheiro, para fazer improvisar um chaveirinho. O clipe tem utilidades várias, e se você procurar aí no YouTube, você vai ver que tem vídeos que falam sobre a utilidade ou muitas utilidades dos clipes de papel. É claro, esse clipe tem um custo de fabricação, que também lhe empresta valor. Ele tem um custo para você comprar lá na papelaria, isso também fala do seu valor. E também, se você levar em conta, é tão simples, mas é difícil de improvisar. Se você não tiver um desses aqui à mão, um feito lá na fábrica, você tem dificuldade para improvisar. É simples, ao mesmo tempo é difícil de você fazer por si mesmo, então ele tem valor. Mas o que acontece com o clipe de papel? Tem muito clipe de papel por aí. Se eu falasse para você assim, olha, eu quero R$10 nesse clipe, muito provavelmente eu não ia conseguir vender para ninguém por R$10. Porque com R$10 você compra uma caixa enorme de clipes, com muitos clipes. E é tão comum o clipe de papel que, se você estiver em qualquer lugar e pedir, moça, você tem um clipe? Rapaz, você tem um clipe? Ele te dá isso aqui, não vai nem te cobrar. Isso aqui vem de graça nos papéis, às vezes, que você recebe por aí. É importante, é útil, é bem feito, é bem pensado, é aqui, ó, inteligente, mas é comum. Agora, vamos trocar um pouquinho e vamos pensar em coisas que são muito caras para nós. Eu estou querendo dizer de algo muito específico para nós desbravadores. Vamos falar de trunfos. O trunfo, ele é muito específico, ele é nosso. Ele tem um valor sentimental. Eu estou colocando aí para você um trunfo, para mim, muito importante, que foi o meu primeiro Campori Sul-Americano. Eu fui lá participar, foi em 1994. Então ele tem esse valor sentimental, ele marca aquele momento para mim e, puxa vida, ele dá um certo status, né? Eu participei de um Campori Sul-Americano. Quando a gente está falando disso, a gente pode entender que esse trunfo, né, eles são importantes. Por exemplo, aqui, ó, esse trunfo, Fonte de Esperança, é um trunfo interessantíssimo, né? É um trunfo também de um Campori Sul-Americano. Esse é o terceiro. Esse aqui foi um Campori que marcou época. Nossa, então ter um trunfo desse é algo fantástico. E quando isso tem muito a ver com a nossa história, por exemplo, olha, um trunfo de um Campori que eu organizei, que coisa legal para mim, isso aqui tem um valor sentimental para mim muito grande. E olha só, 1994, 24 anos atrás, olha só que tempo que tem, marcou um momento. O que dizer então dos trunfos que trazem para a gente mensagens muito especiais, de Camporis que foram muito especiais para a gente. Olha esse aqui, 1998. Feiras, olha como eram feitos os trunfos, olha, esse material parece que não tem nenhum valor, é um pedacinho de lona, mas aqui tem história, tem algo gravado. E o que dizer de um trunfo como esse aqui, ó, do Campori de Ubá, em 1992? Puxa vida, tem história, né? Estes trunfos aqui
Se eu falasse por aí que estou vendendo esses trunfos, diferentemente do clipe, se eu falasse, por exemplo, que estou vendendo esse trunfo aqui, olha, diferente desse clipe, que eu não conseguiria comprador, desse aqui, de repente, eu ia conseguir, era uma briga, muita gente querendo comprar e um valor até bem alto, financeiro, um valor sentimental. O que eu quero dizer com isso? A raridade de alguma coisa, aquilo que o torna único, aquilo que faz com que ele seja disputado, é muito importante para a gente definir a importância do milagre. A raridade se refere a algo que é difícil de encontrar. Por exemplo, estou mostrando aí para você uma flor, uma rosa multicolorida. Onde é que a gente encontra isso? É muito raro, se é que a gente encontra. Então, se a gente encontra alguma coisa rara, ela tem muito mais valor do que aquilo que é comum, do que aquilo que é facilmente encontrado. O estado, a qualidade do que é raro torna essa coisa muito cara. Raridade se refere a coisas que não acontecem frequentemente, é algo original. Então, quando nós falamos de coisas raras, nós estamos falando de coisas valiosas. Vamos comparar então? Aí, para que você tenha uma ideia, eu coloquei uma moeda muito rara, uma moeda romana rara. Custa muito dinheiro, muito difícil de encontrar, os colecionadores lutam por ela. O que o clipe tem que faz com que ele perca valor nessa comparação? Ele é comum. E o que o trunfo tem que agrega valor a ele? Ele é raro, ele é diferente, ele é procurado. Então, a raridade é o que torna as coisas valiosas. São coisas fora do comum. O que torna algo valioso? Ser fora do comum, está para além das coisas que acontecem cotidianamente, é algo que chama atenção. E outra coisa, quando algo é valioso, ele é extremamente necessário. É necessário para afirmar a nossa importância, o nosso status, é necessário para nos dar conforto, é necessário para satisfazer nossas necessidades, é necessário para ajudar os outros, é necessário porque isso nos torna mais completos, é necessário porque conta uma história, é necessário porque nos diferencia, é necessário e é raro, é fora do comum, então é valioso. E outra coisa, algo valioso, normalmente aquilo que é bem valioso, são coisas que nós dificilmente podemos fazer por nós mesmos. Elas envolvem habilidades, capacidades, recursos que às vezes estão fora da condição da maioria de nós. Quando a gente paga muito por uma obra de arte, isso acontece muito aí fora. Olha, eu mesmo posso fazer isso. Poucos de nós têm a habilidade de fazer um desenho, de criar alguma coisa, uma obra artística que seja tão significativa e que valha tanto. Então, o que torna alguma coisa valiosa é justamente o fato de ser difícil de fazer, porque envolve muito poder, envolve o poder da habilidade, do dom, do talento, envolve muito mais do que aquilo que nós podemos ter no momento. E sabe o que torna as coisas, principalmente o que torna as coisas muito valiosas? O grau em que elas são desejadas. Se uma coisa é muito desejada, ela é muito valiosa. E agora, o milagre não está nessa mesma condição? O milagre é definido como, lá no dicionário, é um substantivo que diz respeito a um ato ou um acontecimento que é fora do comum. Não é a mesma coisa que o raro, não é a mesma coisa que o valioso. Ele é inexplicável pelas leis naturais, a gente não consegue dimensionar isso, é muito maior, mais amplo. O que torna um milagre muito precioso é justamente a sua raridade. Ele é um acontecimento que, segundo o dicionário, é formidável, ele é estupendo, ele chama atenção. E com certeza, nós não conseguiríamos fazer por nós mesmos. Ele é extremamente necessário. É só você pensar em alguns milagres da Bíblia, cegos que voltam a enxergar, como é necessário, surdos que voltam a ouvir, que coisa fantástica, muito necessário para eles. Essas capacidades tão simples para nós, como falar e ouvir, enxergar. Homens que estavam há anos num leito sem poder andar, voltam a andar, milagres necessários e que eles não podiam fazer por si mesmos, porque envolvia poder, e um poder que eles não tinham e nós não temos. O milagre, então, é algo excepcional. Os milagres são valiosos por 4 razões, desbravadores, pelo menos por 4 razões. Primeiro, porque são raros. Eles não são acontecimentos de todo dia, eles escapam, eles são para mais das coisas que nós vivemos aqui nesse mundo. Eles não podem ser explicados, eles são raros.
Outra coisa que torna os milagres muito valiosos, eles marcam um momento de forma especial. Eles afirmam para nós o momento da fé, o início de um relacionamento de fé, de confiança em quem tem amor e poder para mudar tudo, que é Jesus, que é Deus. O terceiro ponto, os milagres apontam promessas. Olha, o que Deus fez no passado através de um milagre foi só para demonstrar que Ele tem poder para fazer acontecer de novo. Se Ele ressuscitou Lázaro, que milagre, né? Ele tem poder para ressuscitar a quantos Ele queira no futuro. Que grande milagre! Esse milagre, então, ele aponta uma promessa. Como muitos outros que Jesus fez, apontam promessas futuras. O que foi feito para um, indica que Ele fará para todos. Isso torna os milagres muito preciosos para nós, para ficarmos aqui do coração cheio de esperança e da nossa mente bem voltada para as coisas de Deus. E por fim, os milagres são valiosos porque não tem dinheiro que compre, eles não podem ser comprados com aquilo que nós temos. Eles não são resultado do nosso esforço nem do nosso merecimento, porque eles trazem um valor de amor sublime de Deus. Eles são presentes da graça para nós. Então, quando a gente fala de milagres, a gente está falando de coisas extremamente valiosas, porque são raros, porque apontam para coisas muito maiores, porque são muito desejados. Então, por que Deus instituiu milagres e por que eles são tão importantes? Veja comigo o que está escrito aqui na Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 20. Vamos ler os versos 30 e 31. Falando do objetivo do Evangelho, João escreve assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Não estão, muitos outros. Não estão aqui escritos, muitos outros milagres. Estes, porém, os que estão aqui na Bíblia, os que estão aqui no Evangelho, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Para que serve o milagre? A princípio, para despertar a fé, para mostrar que nós podemos confiar, que Deus tem poder para cumprir tudo que Ele tem para cumprir, que Ele quer cumprir, que Ele tem desejo de cumprir. Querido desbravador, os milagres continuam acontecendo todos os dias, estão à nossa volta, mas continuam sendo raros e por isso valiosos. Eles não estão aqui constantemente acontecendo em todos os momentos e lugares, mas Deus em alguns momentos os realiza para fortalecer a nossa fé, para converter alguém de forma especial, para tocar uma família, uma igreja, uma comunidade. Você pode clamar por eles na sua vida, claro que pode, você deve fazer isso. Você pode percebê-los ao redor se você tiver um olhar de fé, um olhar que contempla a cruz de Cristo, e você pode acreditar com todo o seu coração no maior milagre de todos, que é o milagre da transformação do seu coração, é o milagre da salvação em Cristo, que é preciosa demais. Esse é um milagre precioso e Ele dá gratuitamente. Isso não é um milagre? Que tal eu e você crermos neste milagre e agirmos dessa maneira? Os milagres são importantes. O milagre da cura, o milagre de uma porta aberta no momento inimaginável, o milagre de alguém voltando para casa, de alguém se recuperando de uma doença, escapando de um acidente, milagres. Mas o maior milagre é Cristo Jesus nascer no meu e no seu coração todos os dias, apesar de sermos quem somos. Aceite esse milagre, viva por fé. Que tal você ter os olhos da fé voltados para os grandes milagres que estão nos cercando o tempo todo, mesmo nos momentos de crise? Eu convido você a acreditar nesses milagres. Vamos orar? Querido Deus e Pai, que nós possamos acreditar nos Teus milagres, na raridade, no valor, em como eles são importantes para nós. Que o Senhor faça na nossa vida, mais uma vez, o milagre da aceitação de Cristo Jesus, o milagre do renascimento, que nos dê, Pai querido, o milagre da salvação, para que possamos viver uma vida de maravilhas contigo no céu. Nós te clamamos em Jesus. Amém. Um grande abraço.